Fala concurseiro aqui do canal Doutor Concursos e Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Cuidem-se, por favor, cuidem-se, porque tem uns concursos daqui a pouco, vocês precisam estar todos muito bens de saúde, hein? Cuidado com isso. Gente, realmente a gente está assim, muito feliz pela participação de vocês. Eu até quero quebrar um pouco o protocolo aqui de começo, já começando, né? Vamos já pedir então, já para você já se manifestar, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nos canais, tanto aqui do professor Arnaldo Vieira, quanto da Doutor Concursos, e comentar como aconteceu com a Jennifer Veras, tá? Que perguntou lá no canal do Doutor Concursos. Obrigado, professor, pelos vídeos. Legal. Puxa, Jennifer, esse é o nosso objetivo. Poderia, no seu canal, passar matérias para o TJSP? Gente, atualidades cai no concurso do TJ, sim. No concurso do TJ e no concurso da PM. Então, continuem estudando, continuem focados aqui no material que a gente posta semanalmente e também agora nas aulas, tá? Que o Doutor Concursos está colocando durante a semana. Importantíssimo. Essa semana também nós fizemos, o Matheus, que é o nosso professor-chefe, é o cabeça da Doutor Concursos, é um cara brilhante, uma pessoa que foi aprovada em centenas de concursos, o cara tem muita experiência, fez exatamente uma live, fez um vídeo falando sobre o edital da PM que saiu. Não perca, entra aqui no canal do Doutor Concursos, vê os vídeos anteriores aí e dá uma olhada na explanação que ele faz sobre o edital do concurso da PM. Importantíssimo, tá? Você que está se preparando, você que está estudando, que quer uma carreira pública, não pode perder a oportunidade. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe comentários de vocês. Escreve aí, faz um comentário que eu leio aqui e vou respondendo na medida do possível, tá? Agradecendo a todos vocês que deixam um joinha, que assistem e que compartilham os vídeos, tá legal? Vamos começar então as aulas dessa semana, os temas de atualidades dessa semana no âmbito nacional. Não tem como a gente não deixar de repercutir a decisão que aconteceu na segunda-feira do ministro Edson Fachin de anular as condenações que estavam em curso do ex-presidente Lula, tá? Lembrando e recapitulando que, claro, não é o nosso objetivo aqui formar nenhum tipo de juízo de valor político, pelo amor de Deus, não é isso. É focar você para as perguntas que podem cair nos concursos. Tá legal? E há uma questão judicial que está sendo focada nestas questões todas que envolvem Operação Lava Jato, os julgamentos do ex-ministro e agora ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro e principalmente essa questão agora que envolve aí o presidente, o ex-presidente Lula, tá? O ministro Edson Fachin, então, faz o que? Ele cancelou as condenações que foram proferidas, que foram emitidas pela Justiça Federal do Paraná, enquanto, inclusive, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro estavam à frente dos processos, tá? E isso fez com que os poderes políticos do presidente Lula, que estavam, inclusive, cassados, lembrando que ele ficou quase um ano também cumprindo pena na Polícia Federal lá em Curitiba, por ordem inclusive do Sérgio Moro, toda aquela, a gente acompanhou, né, todo aquele desenrolar da história, tem alguns vídeos de atualidades que a gente fala sobre esse caso e tal. O que aconteceu? O ministro considerou que a 13ª Vara Federal lá de Curitiba não tinha competência para julgar o ex-presidente nos casos do triplex, do sítio e nos dois casos que envolvem o Instituto Lula, o caso do terreno onde foi construído o Instituto Lula, e os repasses que o Instituto Lula recebeu. Em compensação, também, na mesma sequência, na terça-feira, o ministro Sérgio Moro, que já vinha com um processo de suspeição da sua atuação judicial no processo, levantadas as questões, inclusive, por partidos de oposição, essas ações chegaram ao Supremo e começaram a ser julgadas. Ele como sendo suspeito de julgar porque ele aceitou o cargo de ser ministro do governo do presidente Bolsonaro. Houve então um processo e isso chegou até o Supremo. O processo estava sendo julgado pela segunda turma do STF, que possui só 5 dos ministros, não pelo pleno do Supremo, que envolve aí todos os 11 ministros. No caso da segunda turma, envolvendo só 5,
já tinham sido proferidos alguns votos, até que o ministro Cássio Marques, que é o mais novo, que foi nomeado em novembro do ano passado, pediu vistas do processo porque ele alegou exatamente que não acompanhou o processo desde o início e que não sentia vontade para emitir um julgamento. Mas ele é até rápido nos pedidos de vista, então espera-se que pelas próximas semanas o conteúdo desse julgamento, desse voto dele, venha novamente ao plenário dessa segunda turma e que sejam proferidos então os votos finais que vão dizer se os julgamentos do ministro, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro estavam condizentes com o processo que condenou o ex-presidente Lula nestes processos, no âmbito dos processos que envolveram Lava Jato. Nós temos que salientar aí alguns pontos, esse videozinho vai mostrar para vocês 5 dos pontos principais que estão envolvidos nessa questão da anulação das condenações do Lula, do caso do Lula. Primeiro, que a gente tem que citar, e é uma situação assim, muito já de se notar, por mais que haja todo um conteúdo probabilístico, é a condenação desses 4 processos, do triplex, do sítio Atibaia, do terreno do Instituto, onde está localizado o Instituto Lula, e dos repasses que teriam sido recebidos pelo Instituto Lula, através do Instituto Lula, tá? Segundo ponto, o ministro Fachin, então, reforçando, diz que essas ações não poderiam ter sido ocorridas no âmbito da Justiça Federal do Paraná. E ele transfere isso para a Justiça do Distrito Federal. Depois, ele diz que o ex-juiz e ex-ministro não era o juiz natural dos casos. Não caberia a ele fazer o julgamento, e sim ele somente encaminhar isso para uma outra instância. E depois, o Edson Fachin está dizendo que os fatos, o caso em si, as condenações não envolvem as operações, as investigações que estavam no âmbito da Operação Lava Jato na questão da Petrobras. Por fim, diz que os processos têm que ser julgados agora pela Justiça do Distrito Federal, uma vez que o foro que estava naquela época em questão era a atuação do presidente Lula durante o seu mandato, e isso automaticamente aconteceu em Brasília. Esses 5 pontos foram levantados e foram amplamente discutidos durante toda a semana, tiveram uma repercussão muito grande, inclusive, em todos os meios políticos, não só os que são a favor do Lula, os que são contrários a Lula, tá? Mas o fato é que houve, então, essa anulação das condenações e que agora essa decisão do Edson Fachin deve ir para o plenário do Supremo para que seja ou mantida ou rediscutida entre os 11 integrantes aí do Supremo Tribunal Federal. O que pode, eventualmente, no futuro, fazer com que, novamente, os direitos políticos do ex-presidente Lula sejam cassados novamente e as condenações mantidas, ok? Mas, a princípio, agora, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, volta ao cenário político e ele ganha uma certa projeção, porque fez até um discurso na quinta-feira, de mais de 2 horas de duração, amplamente divulgado, dizendo que ele foi vítima do maior processo, maior engano jurídico em 500 anos de história do Brasil, etc, etc. O fato é que há uma situação jurídica que tem que ser analisada, e vocês que também estão estudando para os concursos dessa questão do direito constitucional, direito penal, é importante que vocês saibam desses trâmites, apesar de que também é uma super atualidade, uma coisa que tomou muito conta da semana política do Brasil. Claro que os fatos da Covid também se sobrepõem, mas nós temos que sempre tentar manter vocês dentro de um eixo não só Covid, mas também de informações que envolvam as atualidades em território nacional como um todo, tá legal? Vamos para a segunda informação, e todo mundo está sentindo isso no bolso. O aumento e a disparada no aumento dos preços básicos ao consumidor. Preços da cesta básica, produtos da cesta básica e principalmente a disparada no aumento dos combustíveis. O IBGE divulgou esses dados dizendo que ficou em 0,86 o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que a gente chama de IPCA. Gravem bem, que significa IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ou seja, é um índice que estabelece o índice geral, a quantas anda, né, em quais situações estão os preços de um modo geral
para todos os consumidores em todo o território nacional, tá? Você fala, puxa vida, mas aumento de 0,86, isso não significa nada. O arroz do ano passado saiu de 18 e foi para quase 30 reais. A gasolina estava 3,99, 4,20, agora está 5,20, aumentou quase R$ 1 em menos de 15, 20 dias. Esses aumentos desenfreados, bom, há toda uma consequência, uma cadeia de fatos para nós entendermos, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o primeiro ponto que vocês devem citar é a taxa, essa taxa de 0,86 é a mais alta para o mês de fevereiro desde 2016. Em 2016, a elevação dessa taxa comparada foi de 0,9, tá? 17, 18, 19 e 20, esses preços, essa elevação que foi observada no mês de fevereiro, sempre se mantiveram abaixo desses valores. No mês de fevereiro de 2021, elevaram-se os preços de uma certa forma que notaram, em comparação com fevereiro dos anos anteriores, esse aumento de 0,86. Depois, notou-se que, o IBGE também descobriu que, nos últimos 12 meses, os índices do IPCA tiveram um aumento de 5,20. Olha só, em 12 meses o índice subiu 5,20%. Ou seja, nós tivemos então um aumento de todos os produtos em pelo menos 5,20%. Então não é só o 0,86. 0,86, cuidado vocês que estão estudando para concurso, quando vocês pegarem gráficos dessa maneira, vejam bem a periodicidade que está sendo analisada dentro daquele gráfico. Aquele gráfico pode apontar um mês ou um período comparativo daquele mês com o mês do mesmo ano, de um outro ano anterior. Cuidado com isso. Mas a outra informação é que em 12 meses o IPCA apontou uma alta nos índices dos produtos em 5,20. E a principal dessas altas foi de quanto? 7,11 nesse mesmo período, que foi a responsável por somente ela, 42% da inflação do mês de fevereiro, os combustíveis, principalmente a gasolina. Só que aí sobe a gasolina, sobe o diesel, sobe o álcool, sobe o gás de cozinha, todos os bioderivados, certo? Automaticamente, quando você tem uma elevação de preços e o salário se mantendo da mesma forma, porque em estado de pandemia, inclusive, com o auxílio emergencial, com todos os problemas que o governo teve para tentar conter, os investimentos para tentar, não na esfera só nacional, mas na esfera estadual, municipal, o que acaba acontecendo? Uma retração do consumo. E isso foi apontado de que forma? As vendas do comércio varejista receberam uma queda de 0,2 em janeiro, em comparação com dezembro, que recebeu uma queda também de 6,2%. Olha esses dados, parece que a gente está olhando assim, puxa vida, são muitos números, Arnaldo, mas eles são explicáveis. Conforme os preços elevaram-se, a venda no consumo geral caiu, e essa queda, inclusive, está sendo acentuada desde dezembro. E ela vem, inclusive, numa época em que estava se tornando meio que otimista o cenário, havendo uma subida gradativa no aumento do comércio nos últimos 7 meses. Veja lá, também pelo IBGE, em relação a janeiro do ano passado, o varejo registrou queda de 0,3. Primeira taxa negativa após 7 meses consecutivos de alta. Então, nós tivemos, durante o mês de 2020, pelo menos os últimos 7 meses do ano, um período de alta considerável, certo? Pouca, mas houve. Por quê? Porque a pandemia teve um auge em março, mas depois ela começou, depois da segunda metade do segundo semestre, especificamente de junho para diante, que são os últimos 7 meses do ano, houve uma melhora, certo? Dezembro, novamente, houve mais uma queda e agora janeiro, uma última queda bem acentuada. Essa baixa refletiu o quê? O impacto da volta das restrições das atividades e o agravamento do estado da pandemia no território nacional. Isso é inegável. Pessoas isoladas em casa, pessoas infectadas, consomem menos, o comércio vende menos e aí a quebra-quebra é geral. Claro que se nós não tivermos o comércio aberto, nós não temos economia. Mas se também não tivermos pessoas, não vamos ter nem o comércio, nem a economia. Por isso que todo mundo, todos os cientistas, toda a classe médica é muito clara em dizer que primeiro agora nós precisamos salvar vidas. E a economia vai se recuperar com as pessoas voltando às suas atividades depois de curadas.
E aí fica esse dilema daquelas pessoas que são empreendedoras, dos empresários, que vai chegar um ponto que não haverá condição econômica nenhuma, ameaçando. Quer dizer, a pandemia estragou para todo mundo, ela prejudicou todo mundo e tem cada vez mais matado pessoas no território nacional. Isso a gente sabe e já divulgou, a gente já falou disso no vídeo da semana passada, tá? Finalmente, no âmbito internacional, a gente comemorou essa semana um ano de pandemia instaurada e reconhecida pela OMS. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia pela primeira vez. Ela já vinha desde dezembro de 2019, tanto que a Covid-19, que ela foi identificada ainda no final de 2019, a OMS já vinha fazendo alertas de que a doença poderia entrar numa espécie de pandemia se ela não que ela não fosse contida por países. No primeiro momento, inclusive, o Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, né, que é o órgão ligado à ONU, que estabelece todas as políticas internacionais de saúde, dizia: testem as pessoas para saber quem é que está e quem é que não está. E quem estava, isola essa pessoa para que ela não tenha outros contatos. Hoje, o cenário, depois de um ano, o Brasil é o epicentro da doença em todo o mundo, mas que nesse período de um ano nós conseguimos evoluir muito nesta questão da Covid, principalmente porque em menos de um ano descobrimos vacinas potencialmente capazes de curar as pessoas e pelo menos aqui eu vou elencar para vocês 8 pontos que nós descobrimos cientificamente durante este período que realmente decretam alguma coisa que a gente sabe sobre a doença. O primeiro que as máscaras salvam. Quando a pessoa está utilizando máscara, outra também a probabilidade das gotículas e as partículas aerosóis, aonde estão contidas o coronavírus, se transmitirem, é muito menor, certo? Depois, a doença não afeta somente os idosos. Cada vez mais, com as cepas novas, a cepa inglesa, a cepa africana e agora as cepas brasileiras, estão infectando pessoas que, não têm comorbidade, 2, pessoas jovens, pessoas que estão no auge da força física e bebês. Crianças estão sendo infectadas também e, inclusive, indo a óbito. Terceiro, Covid não é uma gripe. Ao contrário do que, inclusive, algumas autoridades chegam a dizer, né? Chegaram a declarar em relação à gripezinha, a gente sabe da conversa. Covid não é uma gripe. Ela é uma infecção respiratória aguda grave. Ela não é somente uma gripe, tá? Ela atinge muito mais do que somente uma gripe. Quarto ponto, as evidências todas apontam que ela não foi criada em laboratório, e sim ela teve origem animal, certo? Alguns estudos mais recentes estão dizendo que ela já existia, inclusive bem antes de 2019, que ela já estava em circulação bem antes de 19, inclusive em áreas litorâneas, certo? Quinto item, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina não causam nenhum tipo de reação, nem profilática, nem depois curativa, a partir do momento que a pessoa está contaminada, ou antes dela ser contaminada, em hipótese nenhuma. Esses medicamentos não ajudam no combate à doença. Pelo contrário, podem inclusive desencadear outros problemas de saúde. Sexto, as embalagens têm um potencial muito baixo de infecção. O vírus necessita de estar presente em tecidos orgânicos. E as embalagens, muitas delas, ficam expostas várias vezes a oxigênio, a oxidação, elas dificilmente carregam o vírus de uma certa forma, armazenando esse vírus. Então, as pessoas chegaram a ter medo de ir no supermercado porque lá poderia ser um ponto de infestação. Sim, é um ponto de infestação se você ficar muito próximo das pessoas, sem máscara, por exemplo. Ou contato humano sem nenhuma proteção. Mas não quer dizer que uma lata de sardinha vai ter o vírus contaminado no metal daquela lata. Não é bem isso que funciona. 7. Você pode ser reinfectado com a Covid. Covid você não pega somente uma vez, você pode ter uma reinfecção. Ah, mas Arnaldo, veja, todos os estudos estão dizendo que a pessoa, quando ela é infectada por um vírus, ela cria anticorpos. Nem sempre. Nem sempre. Você pode ter uma carga de anticorpos que não seja suficiente para combater uma segunda carga viral muito poderosa no seu corpo que você pode vir a ganhar conforme o tempo passando numa outra infecção. E outra, até agora, todas as vacinas se mostraram funcionais contra essas novas variantes, sendo as variantes africana, inglesa, brasileira, enfim. O que a gente traça depois desse um ano, um cenário mais positivo, é que nós tivemos a cura
né, ou pelo menos as vacinas, né? E agora também recentemente a autorização da Anvisa de medicações que podem ser colocadas e aplicadas nos doentes que já estão em casos de internação. Me fugiu o nome agora, mas é um composto retroviral que faz um combate à carga viral que já está no corpo da pessoa. Então essa medicação poderia fazer com que as pessoas tivessem algum tipo de cura, né? Algum tipo de combate a alguma coisa, alguma forma, algum tipo de contaminação. Mas o fato que fica é que a gente ainda não sabe especificamente alguns pontos, algumas coisas que podem determinar, por exemplo, por que uma pessoa vai ter mais vezes o vírus ou não. No fato, eu estou tentando pegar aqui para vocês para acompanhar a informação que eu tive aqui de que a gente poderia ter uma medicação que poderia ser utilizada. Remdesivir. Remdesivir seria a medicação que faz com que as pessoas que já estão contaminadas sejam injetadas nelas por combate ao coronavírus. Esse medicamento foi aprovado pela Anvisa na semana passada e está sendo agora aplicado nas pessoas que já estão em estado de internação, que estão por balão de oxigênio ou que estão em estado de intubação. O fato é, meus amigos, vocês estudantes, vocês que estão prestando atenção nessa aula e que estão se preparando para os concursos, nós precisamos continuar com os cuidados ao combate total ao vírus. O isolamento social é ainda a melhor ferramenta, ou seja, não pegar a doença. Não concorrer aí com toda a sorte possível de, talvez se eu pegar eu vou me infectar, vou gerar anticorpos e vou passar dessa. Não é bem assim que funciona. O fato é que a OMS também foi extremamente criticada, porque ela foi e voltou na opinião várias vezes, falando principalmente das pessoas que eram assintomáticas, que os assintomáticos não transmitiam, enfim, nem eles mesmos sabiam em várias ocasiões o que é que estava acontecendo naquele momento. O que se falou nessa época, e agora nós tivemos aqui esse último framezinho aqui do Tedros Adhanom dizendo que o Brasil era uma porta de entrada para a contaminação da América Latina como um todo, como a gente acabou vendo. Mas o fato é que os esforços devem continuar e nós devemos fazer a nossa parte. É claro que o assunto coronavírus vai estar presente em todos os concursos, de alguma forma ou de outra, certo? No impacto econômico, na evolução da ciência, mas o importante é você se cuidar para que você continue estudando e tenha a oportunidade de passar em um concurso público dos próximos que virão. Tá legal, gente? Pessoal, bem extenso, mas é importante a gente falar desses temas para vocês. Deixa o joinha já, se não foi já no começo, clica agora que é importantíssimo para a gente conseguir distribuir isso para mais pessoas no YouTube. Inscreva-se nos canais do Professor Arnaldo Vieira e do Doutor Concursos. E comente aí. Você comentando, eu vou ler o seu comentário aqui e a gente vai bater um papo bem legal, tá legal? Cuidem-se mais uma vez, a gente se vê semana que vem, se tudo correr bem, se todos vocês estiverem aí se cuidando. Um grande abraço, até lá!